noite a todos. Nós vamos começar a leitura aqui no Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77. Bem, pessoal, versículo 1, Salmos 77, versículo 1, diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. É bom, irmãos, pedir oração, mas quando você decide levantar a sua voz para orar, é melhor ainda. Você vai crescer em comunhão com Deus. Às vezes a gente, não sei, por medo ou por, sei lá, ou desinteresse ou alguma outra coisa, a gente acaba se acostumando em que as pessoas levantem a voz para Deus e não nós. Parece que há um sentimento complexo de inferioridade, onde a pessoa acha que Deus escuta mais o irmão ou escuta mais o pastor do que ela mesma. Então, às vezes, esse entendimento que é errado, leva ela a não levantar a voz. Ela acha que Deus não ouve ela, porque ela é uma pecadora, porque é uma pessoa muito falha, ela é uma pessoa cheia de erros e defeitos. Aí eu pergunto aqui, quem não tem defeito? Quem não tem erro? No nosso meio, irmão? Quem é aqui que é perfeito, irmão? Ninguém. Todos nós, sabe? Então nós temos que entender isso aqui. O salmista, que não é o Davi não, o Asaf. O Asaf levantou a voz a Deus, ele disse: a Deus, irmão, que você tem que levantar a sua voz. O que o Jeremias disse? Capítulo 33 de Jeremias, versículo 3, coloca na tela. Você vai ler na tela comigo. Clama a mim. O que é clamar? É levantar a voz. É levantar a voz. Você viu aquele homem que o caminhão estava pegando fogo? A mercadoria todinha ia perder? Ele dobrou os joelhos no meio do asfalto e começou a clamar a Deus. De repente veio uma chuva que apaziguou a força do fogo. O que ele fez? Ele clamou. Quando você clama com fé, o que a Bíblia diz? Que Deus vai responder você. Agora você não pode clamar a santos, se inclinar diante de uma imagem, de uma estátua, seja lá de que for. Você tem que clamar a Deus. Pastor, e como é que eu faço para clamar a Deus? Você tem que clamar ao Deus da Bíblia. Ao Deus que Ele te atende por meio da fé. Quando você entende a palavra, você levanta a sua voz em oração e diz: Deus, eu venho a Ti porque está escrito. Tua palavra diz assim. Quando você ora dessa forma, você está levantando a sua voz. Então ele diz: clama a mim. É Deus que está falando. Você tem que clamar. Sabe? Eu me lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta, muito criança. Meu primo, lá no 13 de setembro, a gente sentava na bicicleta, ele empurrava aquela bicicleta Monarch, que tinha aquele aro bem no meio assim, né? E aí o cara tinha que se virar, irmão. Uma vez caí numa vala, Deus me deu um livramento. Mas eu fui. Aí para eu subir na bicicleta, tinha que subir numa calçada. E aí você dava a primeira pedalada e a bicicleta ia. Aí tinha hora que caía. Quantas vezes caía, ralava o joelho, ralava o braço. Mas para aprender a andar tem horas que a gente pega umas quedas. A vida é do mesmo jeito. O clamor a Deus é assim. Você tem que praticar a oração. Sabe? Então você tem que clamar a Deus, ao Deus da Bíblia. Ele está dizendo: responder-te-ei. É a garantia, irmão.
É a garantia que Deus está dando. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes as coisas que nós temos de tomar posse delas, elas não estão chegando a nós porque a gente não está fazendo isso. A gente está assim, irmão, ora por mim lá. Irmão, ora por mim. Parece que a gente não acredita nem na nossa oração. Parece que nem nós não estamos nem acreditando na nossa própria oração. A gente tem que pedir oração. É bom quando você sabe que tem alguém orando por você, mas o bom é quando você clama e você vê a resposta chegar, e aí você diz, eu orei e Deus me respondeu. Eu clamei e Deus me respondeu. Diga amém. O livro de Jó, aqui voltando um pouco, se eu não me engano, eu não está aqui no esboço da mensagem, mas eu me lembrei aqui desse capítulo, acho que é o capítulo 35. Versículo 10. Diz assim: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite? Às vezes, irmãos, eu já falando por experiência própria, às vezes na noite, na madrugada, eu já tive aquela experiência de me levantar sem perder o sono, e você vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, e aí eu entendo que eu tenho que orar. Aí eu vou orar a Deus. Aí eu vou falar com Deus ali. E às vezes naquela noite, naquela madrugada, Deus fala comigo nos salmos. Deus fala comigo através da sua palavra. Amém? Ele se revela a mim. Mensagens que muitas vezes você já leu, mas você não havia entendido ainda. E você, naquela madrugada, você lendo a palavra, parece que o seu entendimento se abre. Aí ele diz assim, que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Agora versículo 12. Clamam, porém ele não responde. Mas por que ele não responde? Por causa da arrogância dos maus. Você sabe quando é que alguém clama e Deus não responde? É quando a pessoa é arrogante. O arrogante Deus não responde não. O arrogante, ele perde as cordas vocais, mas Deus não responde não. Clamam, porém ele não responde. Então talvez tenha alguém que está clamando, vamos dizer assim, para Deus fazer justiça, porque ele se sente injustiçado em certo assunto, mas na verdade Deus já está fazendo justiça. E ele está clamando, quero justiça. Na verdade, aquela justiça é um desejo de vingança que há no coração da pessoa. E ela está clamando, mas não tem resposta não. Sabe? A gente tem que entender que Deus, ele é justo. Ele responde à justiça. Por isso que tem gente que clama e Deus não responde, porque lá dentro tem uma certa arrogância, né? A gente tem que tirar isso aí de nós. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade. Pedidos que são feitos só para a vaidade. Pede, mas lá no fundo a pessoa quer ostentar. Quer mostrar para os outros que tem. Quer mostrar para os outros que pode mais. E aí Deus não ouve. Não tem como. Sabe? Porque Deus, ele quer que você seja humilde. Deus não quer que você seja uma pessoa. Claro, vaidade todo mundo tem. Sabe? Vaidade todo mundo tem. Todo mundo é vaidoso. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, tudo é vaidade.
Mas tem pessoas que exageram na questão desse ponto da vaidade, né? E aí já foge um pouco da palavra de Deus. A gente tem, todo mundo tem, né? Porque senão a gente ia banhar com sabão de coco. Nem precisava mais comprar sabonete. Porque sabonete é vaidade, né? Lavar o cabelo com sabão de coco, apesar de que às vezes é bom lavar. Mas aí ninguém ia usar mais shampoo, né? Não, ninguém precisa. Diz como a irmã que disse, não, desodorante é vaidade. Olha, desodorante é higiene. É higiene. Então tem coisa que a pessoa confunde, né? Por quê? Ah, não, que eu tenho que ser humilde. Aí para ser humilde, aí tem que usar havaiano. Não, você tem condição de comprar uma sandália melhor. Deus te deu condição, compra uma sandália melhor. Aí hoje eu pergunto, hoje com um sol de 37, quase 40 graus, o ar-condicionado no carro é vaidade? Se não é vaidade, não, é necessidade. Você tem um ar-condicionado lá na sua casa à noite. Parece que o sol baixou um pouquinho para cá, para Roraima. Eu estava evangelizando no Cantar, eu pensei que o sol estava andando comigo junto evangelizando. De tão quente que estava. Então, irmãos, tudo é vaidade, mas a gente tem que ver os excessos. Quando há excesso, a pessoa tem que, Deus, espera aí, eu tenho que, né, maneirar mais. Aí ele está dizendo, ó, certo que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Então Deus responde, o salmista Asaf, com a voz dele, ele clamou, com a voz dele, ele orou. Então hoje você tem uma voz que todo mundo ouve. Quando alguém fala, quando você fala, as pessoas escutam a sua voz. Mas essa voz aqui é uma voz que você tem diante de Deus. É igual a questão da democracia, né? Que na democracia todo mundo tem voz ali. A pessoa pode falar, né? Pode dar a sua opinião. Então nós temos uma voz também. E essa voz, quando você usa ela para orar, para clamar, Deus vai atender você. Amém? Agora nós vamos voltar lá, para o Salmo 77 de novo, aonde ele clamou, Deus se inclinou para ele, Deus atendeu o clamor dele, e aí ele explica por que ele clamou. Né? Por que causa ele clamou a Deus? Por que causa ele levantou a sua voz? Vamos para o versículo 2. Por que ele clamou a Deus? Vamos entender, versículo 2. Aí explica aqui. No dia da minha angústia, invoquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser. Então ele se encontrava numa aflição. Então ele estende a mão. E ele não queria deixar de estender a mão para Deus. É como aquele clamor que você levanta assim, sabe? E você persevera, Deus, tu estás no céu, me ajuda. E ele foi clamando e ele não cessou o clamor dele. Por quê? Ele estava angustiado. O Salmo 50, a partir do versículo 14, diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então ele estava numa angústia, e ele disse, a minha alma recusava ser consolada. Ele não queria ouvir ninguém, ele estava com Deus ali, porque às vezes o consolo do homem é aquela batidazinha no ombro, não, você vai conseguir, mas aí depois você está sozinho, você cai a realidade, né? É igual um velório, né? Está todo mundo ali do teu lado, aí quando enterra o corpo, você volta para casa, você chega em casa, aí você se depara com a realidade. A ausência daquela pessoa que partiu. Então, consolar ali até o sepultamento é uma coisa, mas existe um Deus que consola a nossa alma.
João disse: o Espírito Santo é o nosso consolador. É Ele quem nos consola. Diga amém. É Ele quem nos ajuda. Então ele recusava qualquer consolo do homem. Aí ele diz mais: lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então, quando ele lembrava de Deus, ele ficava perturbado. Uma situação estava perturbando ele. E ele lembrou, porque aqui você vai entender aqui, ó. O espírito dele estava desfalecendo. Sustentaste os meus olhos vigilantes? Estou tão perturbado que não posso falar. A pessoa chega a um ponto de uma perturbação, de uma tribulação, sabe? Os problemas estão tomando conta da cabeça dela, ela não sabe mais o que fazer, às vezes ela está falando coisa com coisa, né? Então ele chegou ao ponto de ficar tão perturbado. Por que ele ficou tão perturbado? Versículo 5. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Você vê aqui que esse salmo aqui, ele está ligado ao Salmo 73, que foi o Salmo de Asaf. Então ele estava ainda lembrando dos dias passados, dos anos passados, que ele viveu, vamos dizer o termo, a vaca gorda, o tempo da vaca gorda, o tempo da fartura, o tempo que Deus estava abençoando, o tempo que ele estava, sabe, sendo tão feliz assim, tudo dando certo. Só que agora ele estava passando por momentos difíceis, e então aquilo estava perturbando ele, sabe? Irmão, se você está aqui, tem uma coisa te perturbando, tem uma coisa tirando o teu sono, tem uma coisa tirando a tua paz, você tem que levantar a sua voz a Deus, irmão. Você tem que falar com Deus. Porque você vai e fala para fulano, manda mensagem para um, a pessoa não vai falar realmente o que você precisa, você vai ouvir às vezes um aqui, escuta outro ali, e às vezes todo mundo tem uma opinião diferente. Você tem que chegar com Deus. Deus, eu estou levantando a Ti a minha voz. Eu estou aqui diante do Senhor porque esse problema está me perturbando. Sabe? Você tem que chegar. Então ele lembra dos anos passados, e agora ele está vivendo dias maus, então aquilo estava perturbando ele. Talvez hoje a sua vida não é o que era 10 anos atrás, sabe? 5 anos atrás. Ou seja, até antes da pandemia, você, poxa, estava vivendo uma vida realmente, né, de muitas alegrias, estava tudo dando certo. Agora as coisas estão caminhando errado para você. E aí o que acontece? Vem a perturbação. Já não dorme direito, aí tem que estar tomando remédio para dor de cabeça, aí está tomando remédio para ansiedade, e aí está aflito, e olha lá as contas empilhadas, meu Deus, coisa que perturba. Coisas que perturbam. Por isso que ele levantou a voz, você está entendendo? Sim ou não? Então ele estava lembrando dos anos passados. Agora, se você colocar isso aqui que eu vou lhe falar agora no coração, você não vai mais deixar a perturbação entrar no seu coração. Eu vou pedir para você até anotar na sua Bíblia o que eu vou falar agora. Salmo de número 4. Deixa marcado aqui, a gente volta já para cá. Salmo 4. Versículo 7. Versículo 7, diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui é o Salmo de Davi. Ele está dizendo que nesse dia, nesse momento, no tempo em que ele estava vivendo agora, ele estava vivendo um tempo de aperto, ele estava vivendo um tempo de falta de coisas que não faltavam antes, que ele tinha em abundância, agora estava faltando. Só que agora, nesse tempo de falta, nesse tempo de necessidade, ele faz a declaração: Deus colocou agora, nesse tempo, mais alegria no meu coração do que naquele tempo, nos tempos passados.
em que se multiplicava o trigo e o vinho. Ele viveu há anos atrás, tempo de muita prosperidade. E agora, no aperto, ele está com mais alegria, com alegria maior de servir a Deus do que naquele tempo que ele tinha uma condição melhor de vida. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que buscar a Deus para que essa alegria, ela permaneça em nós, no nosso coração. Mesmo que você hoje não esteja vivendo um tempo de prosperidade, de fartura, como os dias passados. Mas você tem que dizer: Jesus, coloca no meu coração uma alegria também. Eu quero essa mesma alegria no meu coração. Amém, pessoal? E tem até uma passagem, que eu não estou lembrado agora o versículo, mas acho que alguém vai poder me ajudar, onde o apóstolo Paulo disse que eu aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Vamos lá para o Novo Testamento? Eu quero só que alguém me diga aí, que eu lembrei, mas não sei onde é que está. Não sei se é Filipenses, se é Timóteo. Filipenses 4, pessoal. Está aqui, ó. capítulo 4 de Filipenses, versículo 11. 4:11. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você tem hoje um carro velhinho? É o que você tem? Então vai orando, buscando a Deus, vai se contentando com o que você tem. Não é tudo que você gostaria de ter, mas é o que você está podendo ter. Amém, pessoal? Aí tem gente que ela vive sempre presa a um passado em que ela foi muito feliz. É igual a um relacionamento. Se você hoje está casado com alguém, mas você sempre toca no relacionamento do passado, que você foi uma pessoa que foi muito feliz, então você não se desprendeu do passado. Já mostra que o seu relacionamento hoje não vai dar certo. Porque como é que pode? Qualquer crise, porque antes, quando eu... né? Tem gente que ela sempre está presa ao passado, sabe? Sempre lembrando de coisas do passado, momentos de alegria. Ela sempre está, tu lembra daquele tempo? E o pior, irmão, você não pode estar lembrando do tempo que você era do mundão. Era lá no paçocão da vida, lá, na fofocas da vida, lá, aquelas discotecas que você ia lá, ei, rapaz, aí você até se anima, não, peraí, irmão, você é de Jesus agora. Diga glória a Deus. Né? Você que passou, você agora é de Deus, irmão. Você não tem mais que estar lembrando, se alegrando, né? Tem gente que ela começa a escutar uma música, uma discoteca do passado, ela começa a mexer os braços. Não, irmão, você é de Jesus. Diga amém, pessoal. Que passou, não volta mais, né, irmã Isaldi? A irmã Isaldi lembrar do Zezé de Camargo e Luciano, vixe, meu Deus do céu. Tem irmão que era todo tempo na Reginaldo Rossi, né? Era Amado Batista. Misericórdia, hein? Irmão, nós temos que hoje aprender a nos contentar com aquilo que Deus deu para nós. Amém? Você não tem que se conformar. Orar, trabalhar, lutar, mas vai se contentando com o que Deus está dando para você hoje. Amém, pessoal? Pastor, no tempo que eu tinha cabelo. Pois é, se contenta. No tempo que o abdômen era todo dividido, então vai para a academia, vai caminhar, né? Aí fica só a lembrança, né? Aí, olha só, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha só. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora vamos ler junto aqui. Posso
naquele. Então, hoje não é, pastor, não estou vivendo dias, mas hoje você tem que declarar isso aqui. Eu posso todas as coisas. Amém? Deus é comigo, o Senhor me ajuda, Tu és o meu Deus. Né? Talvez não, hoje você olhe, poxa, antigamente, né, na minha conta sobrava X, hoje não está só está dando para pagar as contas. Glória a Deus, só está dando para pagar as contas, né, irmão? É aqueles que nem para pagar a conta dá. Está entendendo? Ah, mas hoje só tem ovo aqui em casa. Né? E uns que só tem arroz e farinha amarela que quebra o dente. Né? Então você tem que agradecer a Deus, amém, pessoal? Por tudo que Deus deu para você. Você vai para casa, vai jantar, tem arroz, feijão. Talvez não é aquela carne, aquela picanha, né, que você gostaria de comer. Mas tem um chambarizão abençoado lá. Amém, pessoal? Tem aquela carne abençoada lá, amém, pessoal? Dá para fritar um ovo, não der assim, enjoou de ovo frito, vai cozinhar o ovozinho, né? Tem uns que faz a proeza de assar o ovo, né? Também dá para assar também. Irmão, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida? Então, aprendi a contentar-me com aquilo que tenho, tá? Se hoje o que você tem não é o que você gostaria de ter, está lhe perturbando, está tirando a tua paz, você tem que fazer o que o Asaf fez. A Ele levantei a minha voz. Senhor, coloca alegria no meu coração. Tira essa tristeza, porque você vai olhando para essas coisas, isso vai lhe entristecendo, você já não quer mais servir a Deus, já não quer mais congregar, você não quer mais buscar a Deus, porque você acha que é inútil fazer o que você está fazendo. Não pense dessa maneira não, irmão, sabe? Não pense dessa maneira não, agradeça a Deus hoje, sabe? Quando você começar a agradecer, olha Jesus levantou os 5 pães e 2 peixes para o alto, Pai, graças eu te dou, começou repartir, multiplicou. Se você agradecer a Deus pelo pouco que você tem, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Amém? Você tem pouco, mas Deus está contigo, é o que importa. As coisas virão, Deus é Deus que abre porta. Tem uma frase que diz assim, Deus abre porta aonde não tem nem parede. Até lembrei do cargo da irmã Eliana, ela está aí no culto, ela falou que ela trabalha num determinado local, e lá o dono chegou lá para fazer uma visita na loja, olhou para ela e promoveu ela a um cargo que nem existia. Não existia aquele cargo. E ela foi promovida a um cargo que não existia. O que é isso? Deus abre porta aonde não tem nem parede. Deus cria todas as coisas. Diga glória a Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, Deus, Ele pode, irmão, mudar a tua vida, a tua história. Mas você tem que ser uma pessoa que tem que fazer o que o Asaf fez. A ti levantei a minha voz. Então, quando você hoje dobrar os joelhos, você vai falar com Deus. Aproveita que você vai dobrar o joelho, conversa com Jesus aí, ninguém precisa escutar não. Fala com Ele. Aí, quando nós nos levantarmos, que a gente começar a clamar e determinar, aí é a hora que você vai tomar posse da bênção, tá bom?